pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Raifran e hoje nós vamos ver uma aula super interessante de matemática falando sobre plano cartesiano, um dos conteúdos mais importantes da matemática. Então vamos começar com o seguinte, ok? Vejamos, a gente vai estudar um pouco sobre o plano cartesiano, entender um pouco melhor ele. Você já ouviu falar no plano cartesiano? Em diversas situações do nosso cotidiano, utilizamos códigos para facilitar a localização de algo. Algumas dessas situações são simples, como a localização de uma poltrona em um cinema ou em um ônibus. Já outras são complexas, como aquelas que utilizam sistemas de localizações por satélites, para determinar um ponto específico em qualquer lugar do planeta. Esses sistemas de localização se desenvolveram com a base nas ideias do filósofo francês René Descartes. Em 1937, ele publicou um tratado chamado Discurso sobre o Método, em que apresentava uma maneira de localizar pontos e figuras em um sistema baseado em dois eixos que se cruzam em um único ponto. Esse sistema que introduzia a noção de coordenadas, que foi aperfeiçoado no decorrer do tempo e nos anos mais tarde, em homenagem a Descartes, ficou conhecido como plano cartesiano. Ok? Então aqui a gente vê a parte histórica. Vamos a algum ponto falando agora sobre os conceitos, um pouco da teoria, né? O plano cartesiano é formado por duas retas numéricas perpendiculares entre si. Isso significa que onde as duas retas se interceptam é formado por um ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Mas esse fato é tão importante que não poderia ser simplesmente passar despercebido, pois é isso que esse único ponto onde essas duas retas se cruzam é chamado de origem do plano cartesiano, ou seja, onde essas retas se cruzam, formam um ângulo de 90 graus e temos o nome de origem, ok? Continuando. Aqui nós observamos já o esboço do plano cartesiano. Veja que nós temos na horizontal, na verdade, um eixo x e na vertical um eixo y. E nós chamamos isto de plano cartesiano. Na nossa segunda imagem, nós vemos ali, onde as retas se cruzam, a palavrinha origem. Então, aonde elas se cruzam, nós chamamos de origem e ali de vermelho é o símbolo de 90 graus. Então, aqui a gente já está conhecendo melhor um pouco sobre o plano cartesiano, ok? Tudo bem? Então, vamos continuar. A gente vai ver aqui o nosso primeiro exemplo. Então, veja comigo. Ronaldo traçou duas retas numeradas perpendiculares em uma malha quadriculada. Depois ele representou alguns pontos nessa malha, né? Nós temos aqui o nosso plano cartesiano, nós temos o ponto A com coordenada 4 e 6, nós temos o ponto B, C. Então a gente já está começando a ver um pouco mais a característica e alguns elementos do plano cartesiano, ok? Vamos lá. Podemos indicar a posição desses pontos por meio de dois números. Preste atenção, que são chamados de pares ordenados. Indicamos o ponto I, por exemplo, como 6 e 1, e o ponto J sendo 1 e 6. Veja que o primeiro número corresponde à posição no ponto em que a reta horizontal, que nós chamamos de x, e o segundo, a posição da reta vertical, que é chamada de y. Então, inicialmente, vamos tratar dessa nomenclatura. Vamos prosseguir. Note que o ponto A já se apresenta como a indicação da coordenada. Se você olhar bem direito na imagem, o ponto A, aquela parte superior, ele já te dá a coordenada, que o ponto A é coordenada no x sendo 4 e no y sendo 6. Esse é o nosso primeiro exemplo, ok? Vamos aqui fazer nossa continuação. Nosso plano cartesiano com os pontos que nós tínhamos visto, né? E aqui vamos ver o seguinte. O ponto D foi representado no ponto de encontro das duas retas. Esse ponto é indicado como par ordenado, com coordenada 0 e 0. E nós temos o costume de chamar de origem. Então, esse ponto ele é muito importante e você tem que sempre lembrar ele, ok? E agora eu faço a seguinte pergunta, né? Já vimos mais ou menos as características, então, que ponto pode ser indicado pelo par ordenado 5 e 4? Olha bem na imagem, onde fica no x sendo 5 e no 4 sendo y. Se você olhar direitinho, a nossa resposta vai ser o par ordenado F. Você pode chamar de par ordenado ou de ponto também.
tá ok? Vamos para o nosso segundo exemplo, né? O ponto E pode ser indicado por qual par ordenado? Em que x, em que y? Se você olhar bem correto, no ponto E, nós temos na nossa coordenada sendo 2 no x e 2 no y. É assim que nós fazemos a representação. E por fim, eu quero fazer para vocês a seguinte pergunta. Que ponto pode ser indicado pelo par ordenado 0 e 5? Se você olhar bem direito, 0 no x e 5 no y, nós vamos ter, na verdade, o par ordenado H, ou ponto H. Então, aqui a gente vê tanto a representação como a sua localização. Ok? Vamos prosseguir? Estudando um pouco mais sobre o plano cartesiano, né? A verdade é que quando se fala em plano cartesiano, essas retas numéricas perpendiculares possuem um nome específico. Elas são chamadas de eixos, e mais especificamente o eixo horizontal e eixo vertical. O eixo horizontal é conhecido como o eixo X, ou o eixo das abscissas, não esqueça. E também que o eixo vertical, também chamado de eixo Y, é chamado de ordenada. Então, nós temos dois eixos, né? Nós vemos aqui o nosso plano cartesiano das retas que são perpendiculares com a origem, e você percebe, né, que na vertical, como chamamos no dia a dia de em pé, nós temos ali o eixo de Y, ou o eixo das ordenadas. E aqui, no X, o eixo das abscissas, né? Nós temos duas nomenclaturas bem comuns, eixo X ou abscissa. Então, é bom você entender os dois, porque dependendo do livro do autor, você vai trabalhar com uma delas, tá ok? Vamos prosseguir aqui com o nosso estudo, né? Falando um pouco mais sobre o plano cartesiano, né? Depois de falarmos bastante sobre os eixos do plano cartesiano, é fato que eles dividem o plano como quatro regiões, né? Essas regiões são chamadas de quadrantes. Preste atenção nessa palavra. Essas regiões, elas são divididas, no caso, em quadrantes. E por isso deve ser conhecido por vocês em um plano cartesiano que ele possui 4 quadrantes. Esse conteúdo é importante, pessoal, porque é uma evolução até chegar no ensino médio. Então, aqui no sexto ano, a gente já tem o primeiro contato para chegar até no ensino médio, tá ok? Vamos prosseguir, né? Aqui a gente vê uma imagem, né, que vai resumir tudo aquilo que a gente falou. Nós temos 4 quadrantes no sentido anti-horário. Nós vemos ali, na parte superior direita, o primeiro quadrante, depois o segundo quadrante, na parte inferior esquerda, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Porque nós temos, né, a rotina de localizar o ponto e de vez em quando perguntar qual é o quadrante. Então é importante que você saiba em qual dos 4 você vai ter que utilizar, tá ok? Essa informação aqui já está completando praticamente a ideia de plano cartesiano, né? Prosseguindo, a gente vai ver aqui algumas práticas com exemplos para ver se você entendeu bem o conteúdo. Então vamos à leitura. Vemos que aqui os pontos K, L, M e N, né, estão sendo representados aonde? No plano cartesiano. Aí eu faço a pergunta para vocês. Quais são as coordenadas que representam esses pontos? Novamente, o ponto K, o ponto L, N e P. Vamos ver melhor no próximo slide, né? A gente vê o seguinte, né, que estamos falando do plano cartesiano, eu quero fazer uma representação do par ordenado. Nós temos aqui duas representações possíveis. Ou você coloca o ponto P e depois a coordenada x e y. Às vezes tem livros que colocam somente a coordenada x e y sem a letra P. Tá ok? Então, nós temos essas duas representações, né? Prosseguindo, nós temos aqui o ponto K, L, P e N e vamos colocar as coordenadas de cada um. Vemos que a coordenada de K é no x sendo 4 e y 6. Já a coordenada de L é no x sendo 2 e no y sendo 4. Quase terminando o ponto N, nós vemos que a coordenada dele no x é igual a 7 e no y sendo 2. E para finalizar, espero que já tenham noção qual é o resultado. O ponto P, a coordenada dele no x é igual a 4 e no y é igual a 3. Então, nós vemos aqui a representação desses pontos. Vamos fazer mais alguns exemplos para você entender um pouco melhor esse conteúdo, tá ok? Então, vemos aqui agora, gente, um quadrilátero que está sendo representado no plano cartesiano. Eu faço a pergunta para vocês. Quais são as coordenadas que representam esses vértices?
Os vértices, pessoal, é a interceptação, ou seja, é a interseção dos seus lados. E nós temos aqui 4 pontos, que é o ponto O, P, M e N, ok? Vamos fazer essa resolução juntos agora. Olha, novamente, né? Eu quero fazer a representação do par ordenado, que pode ser da forma x e y, ver a coordenada de cada um, e eu vou representar agora cada um deles, ok? Então, o primeiro que nós vamos colocar aqui agora é o ponto M. A coordenada dele, no caso no x é 1 e no y é 2. Já o próximo ponto, que é o ponto N, nós temos no x sendo igual a 2 e no y 1. Outra forma de ler, que eu quero representar agora com vocês, o ponto O, eu posso dizer assim, a abscissa é 5 e a ordenada é 1. Pessoal, finalizando, o ponto P eu tenho como abscissa sendo igual a 6 e a ordenada sendo igual a 5. Então, aqui nós representamos o nosso par ordenado, ok? Prosseguindo, quero fazer um desafio com vocês, uma certa brincadeira sobre a batalha naval, ok? Se eu perguntasse para vocês na figura abaixo, né? Nós temos aqui o nosso plano representado aqui agora, e eu tenho, no caso, essa figurinha. Vocês sabem dizer qual é a posição dessa figurinha? Quem em casa respondeu sendo 3 e D, você acertou. Nós fazemos aqui uma menção como se fosse um par ordenado 3 e D, ok? Vamos para o segundo. O nosso segundo é bem parecido, né? Qual a localização da figurinha abaixo? A figurinha agora está em outra posição. Se você observar primeiro a posição na horizontal e depois na vertical, nós vamos ter como solução, como par ordenado, sendo 2 e H. Quando a gente faz a projeção deles dois, a figurinha se localiza nessa interseção. E para fechar aqui, o nosso terceiro exemplo da nossa batalha naval, que é uma brincadeira bem comum, eu quero saber de vocês qual é a localização da figurinha agora, né? Veja que primeiro vamos fazer uma menção como se fosse o eixo X, depois o eixo Y. Se você olhar bem direito, né, o nosso par ordenado que vai representar a localização dessa figurinha vai ser 6 e F. Então já começa a fazer aquela mensuração de batalha naval e plano cartesiano. A gente já tinha até uma noção, só que aqui a gente vê agora um pouco mais na prática, tá ok? Então é algo que a gente costuma trabalhar, às vezes, em alguns jogos. Então, pessoal, aqui a gente vai finalizar nossa aula fazendo um pequeno resumo. A gente fez a batalha naval para a gente fazer um exemplo do dia a dia que a gente já pratica um pouco sobre o plano cartesiano. O segundo ponto, que o plano cartesiano é formado por duas retas que são perpendiculares, ok? Além do par ordenado, que você vai fazer a representação com x e y, e de vez em quando você vai fazer uma mudança de direção e sentido, tá ok? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.